Longevidade não significa viver para sempre, nem mesmo viver até os 120 ou 150 anos. Essa é uma das primeiras noções que o médico e escritor canadense Peter Attia desconstrói no best-seller Outlive, A Arte e a Ciência de Viver Mais e Melhor, um livro fundamental para os nossos estudos de longevidade e de saúde. Segundo ele, a longevidade tem dois componentes. O primeiro é até quando você vive, a sua expectativa de vida cronológica. Mas o segundo, tão importante quanto o primeiro, que é bem pouco falado, é o quão bem você vive, a qualidade do seu tempo de vida. Isso é chamado de health span, mas a gente aqui chama de vida larga, a expectativa de vida saudável. E é sobre isso que aqui a gente vai conversar a partir de hoje. Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu sou a Natália Dornelas, sou jornalista, tenho 49 anos e acredito que uma vida larga tem que ter muitos amigos, muitos pets e muitas plantas. Comigo nessa bancada, os maravilhosos Deia Tenuta, a musa do Maturi, e Milton Krenit, geriatra e muso também. Eles também acreditam numa construção de vida larga. Não é isso, gente? É isso. Maravilhosa. E a ideia é alargar cada vez mais essa percepção de todo mundo, Vamos não só a alargar. nossa. Várias variações para a palavra larga. Alargar a largueza e vamos lá. Exatamente. Né? Com licença poética, inclusive. Vamos começar pela Deia. Por favor, se apresente para quem ainda não te conhece, querida, e conta pra gente o que seria para você essa vida larga. Gente, é tão difícil, a gente poderia fazer mil episódios para falar sobre esse conceito, né? Mas eu tô achando uma delícia esse bate-papo aqui de 3 amigos de infância, praticamente. Eu tenho 43 anos, sou mãe da Júlia e da Bruna. E eu sou uma apaixonada em fazer a diferença na vida das pessoas. Comecei a estudar aí a longevidade nos últimos 5 anos. Mas, na verdade, eu já passeava por esse lugar sem saber nomeá-lo desde pequena. Fui revisitando diferentes histórias da minha vida, desde a minha primeira redação de escola, desde a minha reflexão sobre a minha relação com as pessoas mais velhas, com diferentes histórias, e hoje eu consigo nomeá-la. Então, assim, oficialmente, trabalhando com o tema é 5 anos, mas a minha vida é larga. Então, eu olho sobre isso em diferentes camadas. Essa sou eu, uma pessoa, assim, com energia altíssima e sempre muito disposta a aprender. Então, eu me sinto privilegiada de estar aqui com vocês dois, porque eu tenho certeza que eu vou aprender muito. É uma troca o tempo inteiro. O que é vida larga? Putz, é transbordar, né? É transbordar nas suas múltiplas facetas, porque tem dia a gente oscila na nossa vida. Tem dia que estamos aqui em cima, tem dia que estamos aqui embaixo. E o que é transbordar também é super subjetivo para cada um. O meu máximo é diferente do teu máximo e do teu máximo. Então, esse transbordamento é o que traduz a vida larga. Maravilhosa. Muito bom. E Milton, querido, é claro que você não tem como falar disso sem trazer a perspectiva da geriatria, né? O que seria uma vida larga para o Dr. Milton Krenit? Gente, então estou muito feliz também da nossa amizade de infância, agora concretizada na vida larga. E Milton, antes na fila do pão, né? Eu tenho hoje 39 anos, sou médico geriatra, sou apaixonado pelo tema, pela questão da longevidade, de saúde mental, saúde física e pensar em todas essas dinâmicas. E Deia falou uma questão assim, quando a gente começa a se conectar com o tema, eu acho que minha avó, né? Denise, gente! Não tem como começar a falar um pouco da minha trajetória sem falar de como eu me conecto com a longevidade, com o envelhecimento a partir de Denise, minha avó, mulher maravilhosa. Gente, beijo pra Denise, né? Beijo. A gente vai trazer Denise aqui, né? Ai, Denise! E vida larga, eu fico pensando assim que é eu dar voz ao meu desejo também. E eu entender que meu desejo não tem prazo de validade. Claro, sou um homem jovem, né? Mas que essa mensagem do seu desejo, do seu interior, continue nessa largura para sempre,
Isso para mim é uma vida larga. Gente, mas olha assim, quebrando todos os protocolos aqui do nosso papo, olha só que demais. Muitas pessoas me questionam, por que você fala tanto, estuda, fala, enfim, né, sobre envelhecimento, longevidade? Estamos aqui, 3 pessoas na faixa de idade similar, né, 39, 43, 47, 49. 49, enfim, é Quase isso. uma Porque... cinquentenária. Mas é um número, e as pessoas muitas vezes ainda ficam presas ao fato de ser 30 menos, 40 mais, 50, não importa o número. Viver é envelhecer. Exatamente. Como Né? diria Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. É isso aí, gente. E falando de vida larga, eu acho que tem um tema super hot, né, que foi a redação do Enem. Dentre os pilares do envelhecimento está o lifelong learning, né, que em bom português é o aprendizado constante ao longo da vida, né? E a gente buscando aqui os números do Enem, a gente se depara com um percentual muito significativo de pessoas acima dos 60, né, que a gente comentou inclusive na nossa live, nesse Enem 2025, um total de 17.192 pessoas. Um número empolgante, mas por trás desse número tem uma largueza, uma largura danada, que é ver as pessoas tirando sonhos da gaveta, pensando em segunda, terceira carreira, pensando em se aperfeiçoar, né? Então, assim, a gente falando de vida larga, eu acho que muito oportuno a gente falar um pouco disso, né? Desse número que o Enem veio carregado de surpresas para nós que trabalhamos aí a pauta da longevidade, né? Por trazer o tema para essa moçada, para 4 milhões, mais de 4 milhões de Quase 5 milhões. pessoas, né? E na maioria pessoas jovens, pensarem no envelhecimento da população, que é uma realidade, né? Então aí a gente já ficou super feliz. Furamos a bolha. Furamos a bolha, exato. E aí... A gente não pode deixar a bolha renascer. Não, a bolha a gente está sempre tentando furar. E, né, somado a isso, dentro desse pacote delicioso que o Enem nos trouxe, esse contingente impressionante de pessoas 60 mais, né, estendendo seus conhecimentos, ou primeira formação, enfim, 1000 possibilidades, né? Então, acho que isso reflete um pouco dessa largueza, dessa largura que a gente quer. Você quer começar, Déia? Porque eu acho que isso acaba tangenciando um pouco o mercado de trabalho, né? Super, super. Então, é interessante porque muitas pessoas começaram a falar sobre isso e, na verdade, nós que trabalhamos, né, com a questão da empregabilidade 50 mais na Nature, a gente vê isso diariamente. É que a hora que isso se traduz num número, em algo que socialmente impacta tantas pessoas e tantas camadas aí, né, como a questão da universidade, do vestibular, como é a formatação atual, é fundamental. O que eu queria trazer é muito essa reflexão que tem pessoas em diferentes estágios. Tem pessoas numa primeira carreira que nunca estudou e que vai começar. Tem pessoas numa transição de carreira, tem pessoas querendo se potencializar, porque o conceito do lifelong learning é nunca é cedo ou tarde demais para se aprender, né? O aprendizagem contínua e que é necessária para todas as idades. Sim. Mas a gente reflete muito a questão ainda da maturidade, muito porque a conta não fecha, né, gente? Vamos precisar trabalhar por mais tempo do que as gerações anteriores. Essa é a grande verdade. Sim. Se a longevidade está cada vez maior, é isso. O tempo produtivo também, né? Exato. E mais do que precisar financeiramente, é também uma necessidade social, produtiva, mental, de se sentir fazendo a diferença. Então, a gente tem muitas histórias na comunidade Mature que reflete bastante esses números do Enem. Esse aumento de pessoas, e isso que esses números são acima dos 60 anos. Se a gente reduzir para 50, aumenta muito, muito. Verdade. Eu só localizei o recorte de número de pessoas entre 30 e 59 anos. Mas acima dos 50... eles não dão esse número, né? O recorte acima dos 50 eu não localizei até agora. Então, eles trouxeram o recorte entre 31 e 59 e acima dos 60. Se a gente juntar aí de 31 anos para cima, dá mais de 500 mil de pessoas. Então, é um número significativo. Sim. Né? E isso mostra o quê? Esse movimento. E o movimento é que faz o quê?
somos seres desejantes. Exato. Então, a gente precisa pagar as contas, mas também ir atrás dos nossos sonhos, desejos. Poxa, sempre... Eu vi outro dia uma pessoa que tinha o sonho de se tornar médica e se tornou médica Sim. na Quantas maturidade. histórias, né, que a gente vê. É isso, tem pessoas que têm seus sonhos, tem pessoas que não tiveram sonhos, mas que criaram seus Ou não novos sonhos. puderam ter aquele sonho, né? Não tinha Exato. oportunidade lá. Exato. Então, aqui a gente está falando de um mercado de trabalho potente, que o futuro do trabalho é intergeracional e é prateado, né? Essa é a grande verdade. E os números são aí porque não mentem. O próximo Enem vai ter mais ainda pessoas. Essa é a Vamos grande dobrar. verdade. Oxalá, né? E tem uma coisa, a Déia falando, Nath, eu fiquei pensando um pouco sobre propósito. E eu acho que tem tudo a ver com vida larga também, né? Da gente pensar Completamente. em propósito de vida e a gente poder garantir em todas as fases da vida esse olhar para o desejo, olhar para dentro de si e que esse propósito se traduza em escolhas, em vontades. E aqui trazendo um pouquinho o lado para a saúde, que não, a gente não consegue desconectar do emprego, do lazer, de tudo, mas uma pessoa com propósito, com engajamento, ela engaja mais também na atividade física, ela come melhor, ela desenvolve relacionamentos Tá tudo melhores. conectado. Tudo conectado. Você não consegue separar isso, né? Não consegue. E esse desejo que você fala tanto, né? Porque Milton tem essa perspectiva sobre sexualidade, desejo, né? Que em algum episódio a gente vai explorar mais isso. Sim. Embora tenha tudo a ver com vida larga, né? Você deve observar isso também nos seus pacientes, né? Exatamente. E muitas pessoas até que falam mais sobre sexualidade ou outras formas de desejo, ou, de outras formas de lidar com as suas vontades, também estão mais satisfeitas ou podem caminhar para uma satisfação pessoal maior. E só voltar um pouquinho no que o Peter Attia fala sobre essa vida larga também, queria falar uma coisa sobre vida sem incapacidade. Hoje, quando a gente pensa em vida larga, falar de expectativa de vida, a gente não quer só aumentar os anos para a nossa vida. Exatamente. A gente quer que quanto mais tempo, até o último dia da nossa vida, a gente tenha independência e autonomia para tomar as nossas decisões. Então, o que a gente vai fazer hoje vai refletir nessa expectativa de vida livre de incapacidade. Que é talvez seja esse o número que a gente agora tem que mirar. Não só em expectativa de vida, então aumentar, chegar em números bons, igual de países mais ricos que o nosso, mas chegar numa expectativa de vida livre de incapacidade. Pra gente é muito óbvio o conceito de expectativa de vida e longevidade, mas acho que vale a gente contar para quem tá nos ouvindo, porque... Tem dois conceitos que eu acho. Esse aí, que eu acho que você pode falar, e o Milton explicar, que a gente aprendeu juntas na Geronto, né, Déia? A diferença entre independência e autonomia. São duas coisas também, porque eu vejo, a gente sabe disso, né? As pesquisas mostram que o grande pavor das pessoas no envelhecimento é depender do outro. Eu sou muito humilde quanto a isso. Eu espero que eu tenha pessoas ao meu lado, que se eu depender delas, a gente faça uma troca legal. Não tenho esse pensamento de, eu não posso depender de ninguém, porque eu sei como a vida é. A vida já me mostrou, né, com familiares, que às vezes você vai depender mesmo, né? Sim. Mas vamos falar desses conceitos que eu acho que são importantes. Boa. Vai na expectativa de vida e longevidade. Tá bom. Então, expectativa de vida é a idade média que as pessoas vivem. E a longevidade é a idade máxima que as pessoas têm vivido. Me corrijam se eu estiver falhando aqui, hein, gente? Então, a longevidade média atualmente está entre 115 e 120 anos. Ou seja, as pessoas estão vivendo, em média, até essa idade. E a expectativa de vida a expectativa de vida é a idade média. Ou seja, média sempre tem dá uma maquiada, né? Porque tem pessoas que vivem mais, outras menos. Então, a média, por isso que a gente está na faixa de quem tem esse número... 76,8. Obrigada, jornalista. Eu gosto de gravar essas coisinhas porque eu acho que elas são importantes quando a gente vai falar de envelhecimento para as pessoas que não estão na bolha. Exato. Quando você fala de um número impactante, elas te dão mais atenção, né? Sim. Eu tenho essa impressão, não sei. Sempre. E eu acho que a demografia, ela é muito importante e poderosa para alicerçar a nossa fala, né? Sem dúvida. E aí, só complementando a Déia,
Eu adoro falar, embora eu não saiba falar o nome dela direito. Jenny Calment. Foi a pessoa que mais viveu, 122 anos na França, né? A gente falou disso numa live Verdade. pregressa. E aparentemente fumava seu cigarrinho, né? Mas enfim, foi a pessoa que mais viveu até hoje, segundo registros, né? Segundo registros, acho que isso é importante falar. Porque fala-se muito, inclusive, na Itália, nesses lugares onde há concentração de centenários, da dificuldade de precisar em função dos registros, Dos né? registros, Lá exato. atrás, muita gente era registrado com 5 anos de idade, enfim. Também é um outro assunto aí gostoso de falar, né? Milton, agora conta pra gente aí da autonomia. Eu vou falar de autonomia e independência, mas eu queria só comentar uma coisa sobre expectativa de vida que cabe também na questão da vida larga e cabe para a gente falar e levar essa mensagem para mais pessoas, que é mulheres vivem mais do que homens. Então, quando a gente olha a expectativa de vida de Uma homens... diferença de uns 4 anos, tô Exatamente. certa? Mas 4 a 5 anos, 4 mulher... ponto alguma coisa. Exatamente. Então, mostra, claro, um pouco o fenômeno da violência urbana, que muitos homens jovens são assassinados, morrem mais cedo, mas também mostra o perfil masculino de não se cuidar, de ser... O machismo estrutural, né? Exatamente. E que caminhar para uma vida larga também é conversar com esses homens, a quebrar essa masculinidade um pouco, que não pode ser sensível, não pode cuidar do próprio Exato. corpo e pensar na responsabilidade com o próprio corpo. Mas acho que cabe aí várias reflexões sobre isso. Muitas Perfeito, reflexões, muitas perfeito. reflexões. Mas eu acho que os homens estão se ligando. Então, Ao menos os seus pacientes, né? Mas na Maturi, nos eventos, as mulheres ainda é maioria. É muito interessante. Esmagadora, A né? comunidade Maturi tem um equilíbrio de gênero bem na representatividade brasileira, mas nos eventos, nas ações, nos projetos, nos cursos, 70%, 80% contra 20%, 30%. É a mulherada, né? É isso, tá em movimento. Tá E em daí isso é um dos fatores que mostra a questão. de se cuidar. Isso é um Se autocuidado. sim, se atualizando, Se buscando. informar, letrar menos sobre tudo isso. É. Voltando em autonomia e independência. Então, são dois conceitos importantes que a gente almeja que a nossa vida tenha cada vez mais ou que a gente não tenha certa dependência. Então, a independência, a gente fala um pouco sobre as atividades que a gente consegue fazer. Então, quando a gente fala de dependência ou independência, eu estou falando principalmente para as atividades da vida diária, seja mais complexas, como mexer no celular para pagar uma conta, controlar meus remédios, controlar minhas finanças, usar o meio de transporte, tarefas mais complexas, ou tarefas mais básicas, como comer, se vestir, ir no banheiro, controlar o xixi ou as fezes. Então, disso eu estou falando de dependência ou independência. A autonomia já vai para outro campo, que é o campo principalmente mexendo com a memória, mexendo com a cognição, sobre as decisões, se eu tenho capacidade de tomar as minhas decisões e as minhas decisões serem respeitadas. A doença que a gente mais conhece, que impacta na autonomia, é o Alzheimer e as demências. As demências, né? E ela vai, com o avanço das demências, a gente tem uma perda da autonomia dessa pessoa. Algumas pessoas podem perder a autonomia, mas manter uma certa independência, que é uma coisa, e ao mesmo As tempo... pessoas confundem, né? Isso. Exatamente. E ao mesmo tempo, uma pessoa, por exemplo, com uma cirurgia de quadril, que está acamada por um tempo, talvez ela perdeu a independência para uma certa atividade. Isso. Mas a autonomia está lá. Então eu preciso respeitar o que ela quer, perguntar o que ela Ela quer. sabe o que quer e sabe demandar, né? Exato. Tem condições disso. E eu aqui refletindo sobre história pessoal, porque aqui também a gente vai trazer as histórias pessoais como ensinamento, né? Eu tive uma avó, uma grande matriarca, que tinha ela, Sim. né? Então, assim, desde que eu me entendo por gente, eu caminhava numa casa de vó que tinha cadeiras de roda. Cadeiras. Porque tinha de sair, tinha de ir ao banheiro, enfim. E essa avó, Dona Edith, que aliás é uma super referência para mim, era uma avó. Gente, ela tinha umas unhas fininhas e ela conseguia, mesmo estando na cadeira de roda, ela beliscava a gente. Ela conseguia chegar onde a gente estivesse, ela era terrível. E tinha um telefone que eu adoro, que tinha um fio. O fio do telefone dela era mais longo do que hoje usar um celular. Ela foi precursora do celular sem fio. Porque ela conseguia andar pela casa com esse telefone e ligar para as filhas, minha mãe,
mãe e minha tia, e resolver a vida e dar ordem para a cozinheira, mas ela tinha independência reduzida porque ela necessitava de ajuda para ir ao banheiro, por exemplo, É isso. para sair da cama e para a cadeira, né? Exato. Mas ela tinha autonomia ali, super em alta, né? Então é isso que a gente precisa esclarecer esse um pouco. conceito é super bacana, porque É. quando na aula que nós aprendemos, ela trouxe essa reflexão, eu falei, pera, não é a mesma coisa? Porque você... A tendência é achar que é Sim. sinônimo, Uhum. né? E é sutil, mas É uma sutileza, mas que faz muita diferença, né? Assim, você entender que a minha avó continuava desejante e conseguia gerir uma casa, ia para o cartório, tinha um cartório que era ao lado da casa, ela trabalhava normalmente, mas ela estava numa cadeira de rodas, né? Então, acho que a gente tem que pensar nas possibilidades, né? Esse desejo de não depender de ninguém. A gente está em sociedade, né? A gente veio aqui para trocar, então Exato. eu peço para ter toda a autonomia possível, independência, mas... quanto mais, melhor. Mas, né? Eu acho que tem que ter essa humildade mesmo de entender que a Consciência, vida consciência. é uma vida que a gente não tem controle sobre ela, né? Por isso a gente tem que ter a vida larga o máximo que der, dentro do que nos tivermos a nosso... Curtir, inclusive, não é? as dificuldades, né? Eu Exato. tenho uma amiga que é uma monja em Belo Horizonte, Simone, e ela fala, né, acolher o caos. Acolher o caos é A importante. gente direto acolhe o caos, né? Quando a gente é mais novo, a gente fica louco com o caos. Depois, com uma determinada idade, a gente põe o caos aqui, ó, e isso. fala, fica quietinho um pouquinho, querido, que depois a gente pensa nisso, né? Mas sabe uma outra reflexão que é legal a gente separar a autonomia e agora você... Porque às vezes é isso, eu me formei na geriatria, às vezes algumas coisas também podem Parece parecer... óbvia, né? Parece Sim, óbvio. exatamente. Mas é legal você trazer isso, porque agora eu fiz uma outra reflexão vendo uma pessoa de bengala. Então, assim, também uma certa dependência, seja do dispositivo da marcha ou de uma certa ajuda de alguém. Mas eu vejo, por exemplo, no consultório, chegar uma família com um filho, filha, alguém do lado de uma mulher idosa com uma bengala, só que a pessoa quer falar por ela. Isso Só- é etarismo. Isso é uma atitude etarista, né? Exatamente. Então, assim, Isso é muito comum, não é? é muito comum. Então, minha função como médico, a pessoa pode ter o problema que for, mas a estrela ali do momento é ela. A sua ela. conversa é com É ela. com ela. E daí eu tenho que pedir permissão pra ela, ó, sua filha fulana tá aqui do lado, eu posso perguntar pra ela o que ela acha disso? Porque eu não posso, é como se você vai num ginecologista e o ginecologista tá falando só com a Com a sua mãe, né, no caso. Exato. Quando a gente é menina, até tem essa cena, né, Déia? Mas daí é... Lá no comecinho, Exato, né? Exato. E que tá mudando, viu? É? Tá mudando. Já tá até antecipando. Se comparar com quando a gente era menina, dessa meninada já entrar sozinha, já querer Eu conversar. vi isso na novela, gente, eu assisto novela. tá? Esse não pode Assisto. ser uma pauta do nosso encontro. Eu assisto novela e outro dia eu vi isso, que a mãe queria entrar com a filha nessa nova novela aí das 21, né? Aham. E aí a médica fala, não, você prefere entrar sozinha? A menina fala, sim. Eu falei, meu Deus, aquela mãe ficou ali, arrasada. Enfim, isso. a a gente coisas... vai alargando Vai as alargando. experiências. Vai alargando. Mas só nada a ver com o tema, mas tem a ver. Você falou da sua avó das unhas, eu lembrei da minha. Eu nunca vi minha avó, Mara, sem as unhas feitas. Menina. Impecáveis. E me chamou a atenção que minha filha falou: você vai gravar podcast sem ter Aqui. feito a unha? Gente, essa é a vida real da mulher que trabalha. Então eu falei, não deu tempo. Também não tive. Eu ia fazer, mas não deu tempo. E daí eu lembrei da minha avó. Eu falei, não- poxa, ela nunca estaria com uma unha sem fazer. Jamais. Jamais. Eu não vi. Eu não vi minha avó sem estar Também com unhas nunca vi as feitas. unhas da minha avó Sempre nude. impecável. Sempre com tom Gabriela, vermelhão, vermelho. Era vermelho? A minha era assim, um Pantone pink, assim, do Chique, acho chique. rosa Acho ao chique. nude. Maravilhosa. Não, a Tá. minha era vermelha, assim. Dona direto, assim. Edith, Dona Edith. Sensacional. Nossas vozes inspiradoras. E né? Denise, os esmaltes. Os esmalte. Maravilhoso. E sabe uma coisa, e de novo, o etarismo, uma vez eu fui acompanhar a Denise numa endoscopia. Eu tava com uma gastrite, fui fazer uma endoscopia, e daí ela tava de esmalte. E daí a enfermeira, quando foi pegar os sinais, saber como que tava a pressão, tudo, viu o Denise de esmalte, falou, nossa, que bonitinha, você é vaidosa. Bonitinha. Bonitinho, gente. Diminutivo Não, 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 diminutivo não. não, né? Daí eu já falei,
Eu fiquei muito incomodado. Eu falei, eu arrumo confusão? Não arrumo confusão? Você corrigiu? Eu fiquei com medo de arranjar confusão, mas daí acho que é uma coisa do meu signo, assim, mas eu falei, vó, eu fiquei incomodado com o que ela fez. Mas ele não fala na frente, não, eu acho. Eu Porque ele não falo. tava no lugar de médico ali, né? Eu tava de acompanhante, eu fiquei... falo. Mas você tá certa, porque... Então, eu fico entre esses dois É que depende da lugares, às situação, vezes. mas a minha tendência é falar. É. Só que o exercício pior é como falar, né? Mas eu acho que a gente tem que falar. Nosso papel enquanto consciente e a gente tá aqui no movimento pró-idade, no movimento de vida larga, é fazer essas pequenas... A gente intervenções, né? Ser agente de transformação nessas pequenas situações cotidianas. As pessoas não se dão conta. Acham que tá sendo fofo. Tá sendo isso, a pessoa acha que tá sendo educada. Mas será que pra quem tá ouvindo a gente é óbvio? Eu acho que isso é legal vocês falarem. Por que não chamar minha avó de bonitinha por ter a unha pintada? As pessoas nem se dão conta. Não Gente, se dão. Eu, por exemplo, que sou uma mineira, né? O mineiro, ele tende a tudoinho, né? Um pãozinho de queijo, um cafezinho. Ainda é assim, sem o H e sem o O, né? É cafezinho, bonitinho. né? Mas se for mineirês, será que... Não, Mas aí pode, a gente mineirês acha que pode. tudo pode. Só que é isso, né? Depende Quando eu do faço contexto. as palestras, eu faço, né? Eu tenho feito palestras para o pessoal do Turismo 60+, né? Os operadores, os guias, enfim. E aí as pessoas tendem, trabalho com a pessoa idosa, então vou dar a mão para essa senhora descer da van, me dá a mãozinha. Gente, pelo amor de Deus, né? Não é criança, Você acha né? que está sendo gentil, mas isso diminui toda uma trajetória, não, infantiliza, né? Não Exato. dá. Infantilizar é uma atitude etarista. Exato. É um pensamento etarista. E pra gente é óbvio, porque a gente estuda e trabalha com isso, mas acho que é importante a gente falar, gente, não usem diminutivo. É só se Senhorzinho, que colocar nesse fofinho. lugar também. Eu acho que se a pessoa pensa, eu estou descendo da van e uma pessoa me dá a mão e fala, dá a mãozinha. Não. É muito tati-bitati, né? E Mas o óbvio assim, precisa ser dito. Precisa. O óbvio precisa ser dito. Porque é muito, né? Igual o elogio travestido de etarismo. Nossa, você nem parece a idade que você tem. Sim. Eu ouço isso todos os dias da minha vida. Então, eu corrijo. Eu falo, por quê? Você acha que com a minha idade eu tinha que ficar o quê? Exato. O que é? Os 40, eu expectativa. falo, os 49 são os novos 49. Exato. Viva o Odete Reutemann, né? Mas tem tanta gente que fala Débora! tanta besteira, né? Em relação a essa questão de nomenclaturas. Eu acho que é bacana contar. Por isso que a gente chegou no nome Vida Larga, né? Pra gente trabalhar essa questão que não é só uma questão de semântica. Não. É o que tá por trás de cada narrativa. Sim, é uma porque a cultura arraigada, né, gente? Porque a narrativa acaba transportando em atitude. Exato. Completamente, completamente. E o discurso, ele é importante porque ele é reflexo do seu pensamento, né? Então, se você começa, às vezes, pelo discurso, um caminho um pouco contrário, que o ideal era começar pelo pensamento, mas você já vai criando aí outras conexões neurais, digamos, né? Exato. Assim, Por isso a gente quer alargar essa consciência. bem larguinha. Talvez uma consciência cada vez mais larga é menos preconceito. É uma relação inversamente proporcional. É isso. Mais consciência, mais largueza. Oh, gente, mas a gente está muito largo. Aqui. Eu acho, inclusive, que já que a gente está conceituando, eu acho que sempre vamos ter que fazer isso, até pra gente mesmo, né? Assim, o Milton não, a formação dele, né, desde muito tempo já mas eu e Ideia que somos, assim, Bebezinhas. Neófitas. Bebezinhas né? da Geronto. E exercemos a longevidade não tanto quanto você, né? A patrulha, talvez você tá ali no consultório e tal. Mas de vez em quando eu acho que eu preciso me atualizar. Sempre é meio orgânico, não é? Já somos nós no Enem, né? Não é? Eu vou ser paisagista quando eu fizer meu 10º Enem. É que eu vou ser a velha paisagista, né? Depois eu conto isso. Mas o etarismo em si, né? A Déia é uma defensora da correta definição de etarismo. As né? pessoas Porque não sabem. as pessoas tendem a generalizar dizendo que é o preconceito contra a pessoa idosa. E o correto é? Preconceito em relação à idade. A idade sendo um marcador para alguma coisa. E a verdade é que não é. Então, o etarismo é o preconceito etário. Independente da idade. Para cima ou para baixo. As pessoas tendem a falar assim, poxa, quase todos os dias eu vejo notícias falando etarismo é o preconceito em relação às pessoas idosas. Não. A tendência é que as pessoas, conforme envelheçam, sofram mais etarismo. Porque falar de envelhecimento é um super tabu. As pessoas nem querem falar a palavra velho e velha, né? Sim.
mas as pessoas confundem muito esse conceito. E muitas vezes também achando que então o etarismo é só para pessoa jovem ou para pessoa mais velha? Não, é para todo mundo. Para todo mundo. Todas as idades. Assim como o idadismo. Idadismo, ageísmo e etarismo. É a mesma coisa? É a mesma, são sinônimos. E assim, né, o ageísmo acaba vindo mais do inglês. Pouco usado, graças a Deus, né? Porque é um estrangeirismo, É um né? estrangeirismo. Então eu acho que aqui no Brasil a gente vai ouvir etarismo ou idadismo, né? Acho que vai o sim. que soa mais bonito pra gente naquele momento, né? Lembrei que a Miriam gosta de velhofobia. Que a gente vê bem menos. Um dia vi sobre Gerontofobia. gerontofobia, que parece que é uma coisa um pouco mais hard, nível hard. Mas daí já é mais técnico, né? Porque tem pessoas que nem sabem o que é gerontologia. Exato. Tem Que é a ciência que estuda o envelhecimento, né? Eu falo que a visão das ciências humanas para velhice, né? A geriatria das ciências médicas, né? E a geronto E vai daí a aí gente nesse cai num caminho. lugar que as pessoas têm dificuldade em falar velho e velha. Nossa, esse é o próximo episódio, não vamos esgotar. Tá bom, tá bom. Mas só voltando, Deia, no que você falou de etarismo, que eu acho que é muito legal a gente pensar que é um preconceito que todo mundo pode sofrer. Claro, o jovem, ele vai ter essa vantagem de... ele vai envelhecer, né? Então, o etarismo, quando ele era mais novo, não vai sofrer aquele tipo de etarismo. Mas você que trabalha com empregabilidade deve ouvir muito isso. Essa vaga não é para mim. Ou eu sou muito novo para essa vaga, ou eu sou muito velho para essa vaga, né? Sim. E isso cabe para tudo, né? Essa festa não é para mim, eu sou muito novo ou muito velho. Ou essa viagem, né? Nath trabalhando com o turismo 60 a mais. Então, tem muita coisa aí que cabe o etarismo para qualquer idade. Para qualquer situação. A tendência, quando se fala em mercado de trabalho, porque a gente vive uma cultura muito jovem-cêntrica, né? Sim. Onde se valoriza mais as pessoas jovens e as coisas novas. Se a gente parar para pensar... Os novos lançamentos, os novos produtos que não são obsoletos, né? E precisamos rejuvenescer a marca, precisamos Já ouvi isso. oxigenar, né? Não tem muito disso. Então, sim, essa questão do etarismo, por exemplo, é muito comum na questão de promoção, liderança. Então, você é jovem demais já para assumir um cargo de liderança. Sim. Ou você já passou da idade, já devia ter assumido essa posição, se não chegou, já era. E isso, as pessoas tendem a não verbalizar, mas pensam. Sim. Tendem a não falar, mas agem desta forma. E o etarismo é em todas as situações, sem dúvida. Porém, na sua área, o etarismo maior é para quem é mais jovem. É isso que eu ia falar. Você, antes de ter esses cabelinhos grisalhos maravilhosos, que te deixam mais gato do que nunca, você deve... Muso! Tô me sentindo muso aqui. Você deve ter sofrido lá no começo da sua carreira como médico. Já ouvi muito. Nossa, você Que é muito menino! jovem, né? É. Você é muito jovem para ser médico. Nossa, que geriatra novo. Não sabia que existia geriatra novo. Eu falei, não. Aliás, tem muita gente, muitas meninas, né? Porque é uma Sim. profissão que tem muitas mulheres. Muitas mulheres. Muito novinhas, apaixonadas pela pauta, pelos Exato. velhos, né? Tanto Pessoas pela geriatria quanto pela geronto, né? Geronto também, tem muitas, né? Muita gente jovem. Mas A o gente tá falando Milton, aqui gerontologia. gerontologia, é um curso que Mas você fala. vai saber. Não, mas é isso. Eu acho que é interessante, de novo, a gente... E quando a gente nomeia o que você falou, da importância da gente falar, não, isso é uma situação etarista, esse é um pensamento etarista, porque tá tão arraigado na nossa cultura. Porque e essa, de novo, mais uma função nossa aqui da vida larga, é alargar esse pensamento visão das e alargar pessoas, essa né? visão, porque daí a gente consegue até refletir sobre os nossos comportamentos do dia a dia que são etaristas. Porque na área da saúde a tendência é se valorizar as pessoas mais velhas, porque, pô, vou operar, vou passar por uma cirurgia. Ele é um médico É que um médico tem que uma tem longa experiência. carreira, Então, o fato né? a experiência contribui de forma positiva, geralmente, na área da Exato. saúde, né? Poxa, uma pessoa que tem bastante vivência e tal. Em qualquer outra área de atuação, eu tô generalizando, tá, gente? Mas a tendência é que as pessoas mais velhas sofram mais etarismo do que na área da saúde. Exato. Cada pessoa vai defender a sua área e vai ter gente falando, não, na área da advocacia também, na área... Enfim, mas de forma geral, a área da saúde é onde acaba tendo isso maior, contrapondo, assim, entre quem está entrando no mercado de trabalho e quem já tem uma bagagem. Uma bagagem. E ainda, gente, né, já que a nossa história é falar de como chegar também nessa vida larga, né? O que a gente pode fazer no dia a dia? Eu queria trazer um pouquinho aqui para o Milton.
A gente falou de lifelong learning, aprendizado ao longo da vida, mas tem outros pilares, né, que são definitivos aí para a gente ter esse envelhecimento saudável, ativo, que é os bons relacionamentos. Desses aí, você quer citar alguns, assim, que as pessoas possam refletir? Porque eu acho que é muito da gente fazer, se perguntar mesmo, os meus relacionamentos estão bem nutridos? Eu estou aí minimamente fazendo exercícios físicos. De tempos em tempos a gente tem que olhar, porque são tantos pratinhos para equilibrar e tantas pilastras para manter em pé e preenchidas, que de vez em Quais vão ser as quando escolhas, né? algum desses pilares está um pouco assim, né? Eu acho que, e pensando nesses pilares, você falou do aprendizado ao longo da vida, a gente falou de educação, participação social, segurança, talvez um pilar fundamental que se conecta com tudo, com relacionamento, com mais ou menos atividade física, com uma melhor alimentação ou não, se fuma ou não fuma, é saúde mental. Então, a gente já tem provas hoje que depressão não tratada ou questões de saúde mental vão piorar o engajamento em atividade física. A pessoa Vão interferir nos outros pilares. interfere nos A outros cabeça pilares. boa, ela segura muita coisa, né? Exato. Então, essa pessoa que está mais deprimida, ela está fumando mais, bebendo mais, fazendo menos atividade física, come A solidão. solidão. Se isolando, né? Então, né, eu acho que não tem tanto uma hierarquia, mas depressão não tratada e questões de saúde mental têm um impacto. Sono, gente. Sono. Eu sou uma pessoa muito melhor Todo quando eu mundo, durmo todo 8 horas por mundo. noite. Mas assim, É. gente, no meu caso faz muita diferença. Muita diferença. Eu não posso dormir mal. Então eu vigio. Eu hoje, nos meus 49 anos de idade, eu já sei como é que é o formato para eu dormir bem, porque é uma questão para mim há muitos anos. E eu moldei a minha vida para que eu consiga fazer essa noite de sono, que começa mais cedo. Mas essa é a potência do autoconhecimento, É. né? É. Você sabe o que funciona pra você. E de você bancar uma escolha Exato. estranha. Porque eu, por exemplo, não saio mais à noite, assim. Claro, se tiver aniversário de vocês, eu faço um esforço. Mas, de modo geral, não saio à noite, né? E aí eu fico sendo uma pessoa meio esquisita, né? Porque, vamos sair, vamos pra noite. Já fiz muito isso, hoje fico feliz ali. E é isso, de você bancar, né? Sem se sentir... Mas quando você fala de depressão, de saúde mental, é outro tabu, né? É outro Porque tabu. a gente tá falando aqui de Nossa! envelhecimento, que é tabu falar de velhice. E falar de depressão, saúde Assumir mental. a sua depressão, assumir a sua Exato. necessidade de medicação, né? É. Você Eu falo chegar de nesse medicação como se fosse uma coisa É. super normal. E eu vejo Mas que é tem uma gente que construção social em relação a isso Exato. também. Então, tem muita gente que não se assume neste lugar e tenta tapar o sol com a peneira. E aí, de novo, quando eu falei dos homens vivendo menos, para isso é um tabu gigantesco para um homem falar que ele está vivenciando uma depressão, por exemplo. Exato. aceitar uma terapia também. É. Parece que não, que para nós, né, que estamos aí todo dia, toda semana tentando resolver nossos problemas e pedindo ajuda, para muita gente ainda é um tabu. Assim, as pessoas não conseguem nem contar que fazem terapia ou que recebem algum tipo de ajuda externa, Se eu né? fosse trazer, então, esse destaque vida larga para algum pilar hoje, seria a saúde mental. Saúde Porque saúde mental. mental tem uma conexão gigantesca com todas as outras formas para a gente pensar num envelhecimento bom. Vindo em 2026 promete esse tema no mundo corporativo, né? Com a chegada da NR1, é algo que é uma discussão de qual o papel das empresas proporcionar um ambiente seguro, se é assim que a gente pode dizer, para as pessoas terem saúde mental. Conta para o pessoal o que é NR1. E fala um pouco de burnout, então. Será que hoje isso já é um... Não, a gente está caminhando já, mas vai lá. Mas fala A NR1 NR1 é uma primeiro. nova norma regulamentadora em relação à saúde mental. Então, tem uma série de diretrizes que as empresas precisam trabalhar dentro dos seus ambientes para proporcionar saúde mental. Porque, assim, vamos olhar historicamente. As empresas, de novo, eu estou generalizando, porque não é todo lugar. Há casos e casos, né? Mas a tendência é que as pessoas trabalhem demais, longas
jornadas de trabalho. E tem uma sala de estresse, massagem, pimbolim, mas trabalham 20 horas por dia. Mas tem um chefe que manda o WhatsApp sábado, né? Tem por liderança exemplo. tóxica, tem ambiente extremamente tóxico. E quando a gente fala de, por exemplo, ambiente tóxico, é subjetivo. Sim. Completamente. A hora que a gente fala assim, trabalhou X horas, ainda mais hoje em dia com trabalho híbrido, home office, principalmente trabalhos mais administrativos, que não tem muito como controlar, diferente de uma fábrica, diferente de bate cartão, enfim. Então tem uma norma aí que está chegando, que as empresas estão aprendendo ainda como se faz. E aqui, eu nem sou especialista nesse assunto, mas assim, já tem... a grande maioria das empresas estão aprendendo o que tem que fazer dentro da sua cultura, porque envolve cultura, envolve estrutura física, envolve educação e mudança de comportamento, para as pessoas não caírem numa depressão e, consequentemente, no burnout. O famoso burnout, que é o extremo do extremo da pessoa estar doente mentalmente. Sim. E o burnout é um tabuzaço, né? Não, em e que a momento eu ideia? estou no burnout? Não, e aí outro dia eu vi alguém falando que teve burn on e não out. Eu falei, meu Deus, tô muito confusa. Pera, burn on, essa aí é nova pra mim. Burn on. E o que significa isso? Eu vou pedir ajuda. Mas Vai esse- falando. Mas eu acho que esse do burnout, né? Eu acho que você trouxe agora uma questão. Quando que eu estou em burnout é um ponto que. Exato. E a gente oscila, né? Até quando a gente fala de, felicidade. Existe uma felicidade plena? Não. Não. A gente vive momentos felizes. E tem num dia só que a gente tá no extremo momento feliz, de repente a gente oscila. É normal. Nossa vida é feita de picos e vales. Então, em que momento eu tô realmente naquele pico de ansiedade ou é aquele momento de ter uma palpitação, ter não só questões físicas, mas condições que você não consegue se mexer e fazer a mudança daqueles teus problemas. Exato. É muito subjetivo. Muito subjetivo. E por isso entra a questão do autoconhecimento. Exato. E a maturidade ajuda nisso. E falar sobre isso nos ambientes, porque também às vezes, talvez, né? Mas cabe um outro episódio pra gente falar sobre trabalho e saúde mental. Os burn todos. Os burn porque, tudo. Burn on, conheça a nova síndrome, prima do burnout. Isso é uma manchete do jornal o Globo, né? Que é um veículo de confiança, assim, né? E aí explica que tem sintomas muito parecidos, mas que a pessoa continua conseguindo produzir. Então ela tá num momento aí complexo, mas ela continua em movimento. No burnout, e aí ele é meio pessoa mascarado. parou. Ela ocorre, foi descrita aí por psicólogos, primeiramente em 2021, então é mais recente. Na verdade, deve ser É um uma quadro... depressão mascarada. É um quadro depressivo onde a pessoa não parou. O burnout é o momento em que a pessoa não consegue mais... Que precisa ser afastada Enquanto naquele os momento. pacientes com burnout precisam tirar licença médica do trabalho, quem tem burn-on não para nunca. Coitado do burn-on. Isso aí deve ser um louco. E na verdade deve ser mais comum do que a gente imagina, porque a verdade À é que beira de um colapso o tempo inteiro. a gente aprendeu que a gente tem que... Tem que dar conta. Tem que dar conta. E não aprendeu que tá tudo bem não dar conta. Então você tá ruim, mas tô indo. O pneu furou, mas continuo caminhando. Sim. Né? Essa é a grande verdade. Eu acho que tá aí. Tá Isso nesse aí lugar. não contribui com uma vida larga, Não gente. contribui. A médio, até a curto prazo, eu penso, né? Não eu é acho sustentável. que não é sustentável. Mas a hora que a gente olha o envelhecimento, quando a gente fala, né, das pessoas conforme vão ficando mais velhas, tem dois caminhos, né? Um lugar do autoconhecimento que pode ajudar, Sim. ou num lugar de estou sendo excluído socialmente por todos os pilares que a gente está aqui conversando, caio numa depressão e que não consigo me mexer e caio nesse lugar. Então tem dois lugares aí tênues, né, nesse processo. Sim, sutil mesmo. Ô, gente, aí falando na nossa vida larga que a gente almeja, a gente pode contar milhões de histórias aqui, eu acho que todos nós, de longevos, de pessoas que merecem um prêmio vida larga, né? Que a gente estava conversando sobre o que trazer aqui, né, para as pessoas sobre, dentro da perspectiva da vida larga, né, elencar pessoas que mereceriam esse troféu, esse prêmio. Eu acho que em cada episódio a gente pode escolher um. Até porque é difícil, né? Tem tantas histórias de vidas largas. É difícil porque há muitos, né? Não porque não há, né? Exato. Devido à quantidade de casos. Eu vou me arriscar a começar aqui sugerindo uma pessoa para esta semana,
tá? Mas vocês podem ficar à vontade também para sugerir outros. Eu sugeriria Dr. Drauzio, né? Que mais do que nunca, gente, é absurdo o que acontece com a imagem de Dr. Drauzio, né? Ele ter que, de tempos em tempos, fazer uma coluna na Folha de São Paulo dizendo que ele não está vendendo um emagrecedor, né? As pessoas realmente utilizam aquela imagem Figura pública, da né? figura pública respeitada para dar os golpes aí mais absurdos. Mas ele tá na crista da onda não por isso, mas por conta de sua história, né? São 82 anos de vida e entrou em cartaz há 2 dias um documentário, né, que mostra esse lado dele do corredor, quer dizer, faz uma boa varredura na vida dele, conta da infância, que é A Vida é uma Maratona, que está disponível gratuitamente no YouTube. É um filme mesmo, tem 1h40 mais ou menos. Eu comecei a ver um pedaço ontem à noite porque eu queria trazer, mas, como eu disse, eu durmo muito cedo, aí eu vou ter que ver a segunda parte do Dr. Drauzio no fim de semana. Gostei da dica, porque eu não assisti ainda. Eu acho que ele tá podendo aí ganhar o troféu da vida larga dessa semana. Tô alinhada, tô alinhada. Eu tô alinhada. Eu voto com a relatora. Você vai... Não é? Vamos, Dr. Drauzio, Dr. gente. Que Drauzio. maravilhoso, né? Que homem bacana. Assim, nunca tive o prazer de estar no mesmo ambiente, talvez vocês já tenham se deparado, mas parece uma figura muito... E é o que você falou, né? Eu acho Muito que Drauzio, ele traz uma coisa, primeiro da imagem, de ser uma pessoa que... Eu não conheço uma pessoa que não goste. Quando a gente fala no nome Drauzio Varela, ele traz... Você não ouve ninguém, né? Falar, ai, mas ele é... Porque as grandes figuras sempre têm controvérsia, né? Ele não, ele é meio que unânime, né? Unânime. E assim, uma vida respeitada, com ética, vida larga, com atividade física e propósito. Corajoso, né, gente? Que homem corajoso. Ele podia estar no lugar dele ali de global, mas ele pega algumas pautas e ele enfrenta e ele vai. Isso é muito bacana. Ele é vocal. A gente precisa de pessoas assim, né, na nossa sociedade. Enfim, o tema dele especificamente não é o envelhecimento, mas ele é um velho em ação. É um velho né? ação. Dá pra trazer muitas conexões, apesar dele não ter a pauta do envelhecimento, mas com o que ele traz, né? Ele por si só já é lifelong learning, já é exercício maratonista físico. e sem idealizar esse lugar do maratonista. Isso que eu acho bacana. Exato. Era a próxima pergunta, né, gente? A gente deixar claro para as pessoas que a gente admira o Dr. Drauzio, mas que a gente sabe que vive num país de contradições e que nem todo mundo vai ter oportunidade de ser um corredor, de fazer o que Drauzio fez e faz, né? Porque Exatamente. a velhice ela é plural, né? Milton gosta muito disso. Velhices no plural, acho maravilhoso a gente falar disso e que o melhor exercício é aquele que a gente faz, não necessariamente a gente não precisa fazer uma maratona para ser saudável, mas parabenizar o Dr. Drauzio. Drauzio maravilhoso. Vida larga maravilhoso. 01, ele é o Vida Larga 01. Ganhou o prêmio Vida Larga da semana. Ô, gente, estamos caminhando para o fim, né? Se dependesse da gente. A gente ficaria horas, né? A gente ficaria aqui 1h30, a pessoa podia ouvir em etapas, assistir em etapas. Não, mas é para ficar com gostinho de quero mais. Exato. Mas a gente, pois é. E aí, eu acho que a gente pode terminar de uma forma ainda mais gostosa, depois de falar do Dr. Drauzio, dar uma dica. Eu acho que essa dica, ela pode ser muito larga. Adoro. Gente, desculpa, tive que usar esse trocadilho. Mas assim, pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser uma palavra que faça você refletir, né? Vamos lá, vamos dar uma dica gostosa, uma vida. Quer começar, Déia? Tá bom. Então, quem tá nos ouvindo aqui, eu vou dar uma dica que talvez algumas pessoas que me conheçam vão falar, lá vai ela de novo, mas enfim. Porque é uma dica que sempre me transborda de diferentes formas. Eu vou falar essa palavra de transbordar, assim como eu comecei, que é um livro chamado Garra. Então, quem tá nos ouvindo, não sei se vocês já leram, é o máximo, é da Angela Duckworth. Então, é muito sobre como você ser determinado no que você quer. Não importa se seja algo simples ou algo complexo. É possível se você tiver garra. Isso não depende de inteligência, não depende de mais nada a não ser de você mesmo. Então, acho que a dica é esse livro. Quem não gosta de ler, tem um TED no YouTube, dá para já pegar algumas pílulas. Chama Garra. Fica a dica.
Que A legal. gente volta lá no Guimarães Rosa, e coragem, né? Que a vida pede da gente, é garra, é Exato. coragem, é... Claro que de vez em quando você não tá com nenhuma das duas e tá tudo bem também, né? Mas é isso, porque nós somos seres oscilantes, né? Exato. Mas precisamos ter garra Tem garra. pra aguentar o mundo É. em que vivemos. Por favor. E você? Minha dica Vida Larga, também quem me conhece, gente, eu amo esse filme, chama Boa Sorte, Léo Grande. Boa Sorte, Léo Grande. Delícia de filme, gente. Eu vou falar mais nos outros episódios pra não dar um mega spoiler, mas pra quem já quiser se interessar, Emma Thompson interpreta uma mulher de 65 anos que nunca teve um orgasmo e que procura maneiras de solucionar essa questão Essa pra ela. questão. Então, é um filme todo rodado quase num quarto de hotel, mas assim, é incrível, é lindo. Pra mim tem uma das cenas mais bonitas do cinema, mas eu acho que fica aqui pra depois discutir com quem ouviu, pra eu não dar muito spoiler. A cena linda vai ficar pro próximo episódio? A cena linda eu deixo pro próximo episódio. Tá bom, gente. Vamos lá. Eu vou deixar também uma dica, porque eu sou a louca dos filmes, séries, documentários. E eu vi um docu-filme, né? Porque ele é um documentário, mas ele tem uma cara de entretenimento que chama-se Uma Última Viagem. É uma história que a gente vê aí nas famílias, né? Um filho, uma filha que vem o pai ou a mãe né, desgostosos da vida, vivendo o lado negativo do envelhecer, né? Ficando ali naquele sofá, porque tem muita coisa boa no envelhecimento, Sim. mas tem também esse quadro, né? E esse filho, ele é um documentarista sueco. E o pai dele, o filho chama-se Philip e o pai chama-se Hans. E Hans foi um professor de francês que tudo para ele era a França, então tudo ele dava de exemplo era a França. As férias de Hans com o filho, com a esposa, eram na França. E naquele momento, aos 80 anos, ele escolheu o sofá e estava ali, a mulher preocupada, então esse filho resolve recriar essa viagem, né? E aí ele consegue comprar um carro, que é um Chevrolet laranja, que é um carro bem europeu, porque eu acho que esse carro não existiu aqui no Brasil. Muito simpático, inclusive. Ele consegue comprar esse carro e ele convida o pai a ir a Paris, a ir para a França, na verdade não é Paris, é o interior, nesse carro, refazendo esse trajeto que eles faziam. E o pai resiste muito no início. Inclusive, o pai toma um tombo, então quase que a viagem não acontece, mas aí tudo se ajeita e a viagem... E aí a gente vê o semblante de Hans mudando, ele retomando a Maravilhoso. alegria lá de trás, porque ele está ali naquele lugar que ele mais ama, usando o francês dele, que Muito ele bom, muito que ele bom. ilustrou a vida inteira. Então, uma delícia. Esse filme esteve em cartaz no cinema, mas rapidamente saiu. Mas está lá disponível na HBO Plus, né? E super recomendo. Bem gostoso, uma história comum, mas a gente pode até se inspirar para fazer uma gracinha, às vezes, para um familiar, né? Muito Sim. bom. Potente. Maravilhosa. É lindo. Adorei. Bem vida larga. Eu sei que, no fim das contas, Hans conseguiu ali. E é muito legal, porque é um homem que nitidamente está fragilizado, fisicamente fragilizado, mas aí tem uma cena que os dois vão assistir um filme uma projeção ao ar livre. Então, os dois assentados com uma cobertinha e com uma tacinha de vinho. E a cara de Hans, de alegria, naquele momento ali, de estar realmente desfrutando, né? Sim. Desfrutar. Isso também é uma outra palavra que eu acho que pode ficar aí. Pra o vocabulário Vida Larga. Não é? Desfrutar é uma coisa, né? Que tem gente que não desfruta, que não Sim. curte, né? Se dá o direito de ficar inebriado. De É. inebriar. Faça como o Hans, tome sua tacinha, que pode ser De até um qualquer- suco. Qualquer coisa. Até um açaí. Qualquer coisa. Muito bom, Ô, muito bom. gente, é isso. Eu acho que temos aí uma vida muito larga pela frente, muito longa pra gente trazer esses temas gostosos. Pra Eu acho inspirar, pra provocar, pra cutucar. Exato, e acho que fica uma dica também, para quem quiser sugerir temas Vida Larga Legal, pra gente, boa, sugiram também temas, estamos mandem abertos. notícias. Personagens que às vezes a gente, né? Porque às vezes tem uma senhora que não tem notoriedade, mas na comunidade dela ela é incrível. Ela também vale, né? Você não exato. precisa ser global para Pessoas ser reais, vida larga né? legal. Até porque vida larga é vida real. Exato, exato. Exatamente. Então é isso. Ficamos por aqui até semana que vem. Eba, É isso aí. muito bom. Beijo.